Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa próxima aula do Python e agora a gente vai estar aprendendo estruturas condicionais, pessoal, em Python. Vamos lá. Antes da gente começar essa aula, eu vou corrigir o exercício que ficou da última aula que eu ia corrigir, né? Então vamos lá. O exercício pede assim, ele pede para a pessoa digitar dois números e ele faz a soma desses dois números, como se fosse uma calculadora, né? Então vamos aqui pro nosso site, pro Replit, que a gente já está cansado de usar, né, nas nossas aulas, é sempre ele. E vamos começar a fazer esse código aqui. Vamos lá, ele vai funcionar assim, ó. A pessoa digita o primeiro número, depois ela digita o segundo número, e o programa automaticamente ele soma esses dois números. Ele faz um mais o outro e mostra para a pessoa, tá bom? Então vamos começar? Vamos lá. Ó, vou começar, vai ser assim a minha lógica. Antes da gente fazer um problema, a gente pensa antes, né, para fazer qual vai ser a nossa lógica. A minha lógica vai ser assim: eu vou criar duas variáveis e cada variável ela vai guardar um número, tá? Por exemplo, uma variável para o número 1 e mais uma variável para o número 2, tá? Então, no primeiro número, na primeira variável vai ser o primeiro número e na segunda variável vai ser o segundo número que a pessoa digitar. Porque não dá para guardar dois valores diferentes da mesma variável. Então tem que criar mais de uma. E no final, na hora do print, de mostrar na tela, eu vou pegar a variável número 1 e pegar a variável número 2 e vou somar. E aí eu vou ter o resultado. Então vamos lá. Eu vou criar essa primeira variável número 1. Vai ser int input. E eu vou pedir para a pessoa digitar. Por que int input? A gente já viu que assim a gente consegue fazer uma pergunta para a pessoa e armazenar nessa variável, que é um número inteiro, né? Por exemplo, se fosse um nome, seria str, que é string. Então, int, que é o tipo de dado, input, que é a pergunta, né? Não vou ficar revisando muito isso, que a gente já viu. Digite o primeiro número. Deixa eu aumentar aqui. É o ideal que você deixe uma linha só. E agora, a segunda variável. É praticamente a mesma coisa, só vai mudar os números aqui, que vai ser 2 e vai ser o segundo número. Você poderia copiar e colar, mas eu recomendo que você digite tudo, mesmo que seja a mesma coisa, porque é melhor para você aprender. Digite o segundo número. Então, o que a gente está fazendo até aqui? A gente está pedindo para a pessoa digitar um número e está jogando dentro dessa variável número 1. E está pedindo para ela digitar outro número, que é o segundo, e jogando na variável 2. Tá? E agora a gente vai fazer essa soma aí. Vamos colocar um print, beleza? E a gente pode só mostrar o número 1 mais número 2. Eu vou só fazer assim para mostrar só o resultado final. Então eu pego o valor que está na variável número 1 e pego o valor que está na variável número 2. E eu somo elas. Ou seja, aqui tanto faz você ter espaço ou não ter espaço. Com o operador de mais, tá? A gente viu na última aula. Se você não viu, o arquivo está lá no grupo, eu posso mandar de novo, caso você precise. Vamos executar. Digite o primeiro número. Eu vou digitar 10. Vou digitar 10 de novo. E o resultado é 20. A soma entre esses dois números. O nosso programa faz qualquer conta automaticamente, tá? Então isso aqui é praticamente a gente fez uma calculadora, né? Só que só com a parte do mais. Mais para frente a gente pode fazer uma calculadora que faz mais, faz menos, dividir vezes, pode ser um projeto maior aí para a gente treinar, tá? A gente vai fazer isso sim. Então foi isso esse exercício, pessoal. Espero que todo mundo tenha entendido. Se não entendeu, é só ver o vídeo e ir praticando e escrevendo devagar, que eu tenho certeza que você vai aprender. Então vamos pro assunto dessa aula, né? O assunto dessa aula são estruturas condicionais. E o que é uma estrutura condicional, né? Mas uma estrutura condicional ajuda a gente quando a gente precisa verificar se algo aconteceu ou se algo não aconteceu no nosso programa, tá? Por exemplo, se você faz um programa que recebe um nome, por exemplo, digite seu nome e a pessoa digita Iago. Aí você quer, se o nome foi Iago, eu quero que mostre nome bonito. E se não foi Iago, se for qualquer nome que é diferente de Iago, eu quero que mostre nome feio. Como que você faria isso?
tá? A gente vai aprender hoje. Antes da gente aprender a estrutura condicional, a gente tem que aprender mais alguns operadores. Dessa vez são operadores lógicos, tá? Os últimos operadores que a gente viu foram matemáticos. Quais que foram? Foi o mais, né, que serve para somar. O menos, que serve para fazer conta de menos. O dividir, que é uma barrinha. E o vezes, que é uma estrelinha. E o porcentagem, que é o resto da divisão. Isso aqui foi da última aula de operadores. Então agora a gente vai estar aprendendo mais alguns, porque esses aqui são de matemática. E esses são operadores lógicos, tá? O igual, a gente usa, pra gente fazer o igual, a gente usa dois iguais, igual, igual. Na matemática a gente só usa um. Só usa um igual. Aqui na programação é dois, tá? Só muda isso. O maior é igualzinho da matemática, é uma boquinha aberta para o número que é maior. Por exemplo, 3 é maior que 2. Então a boquinha aberta para o número maior. E o menor é a mesma coisa, só que a boquinha aberta para o número que é menor. 2 menor que 3. Na verdade, a boquinha aberta é sempre para o número que é maior. Tá? Por exemplo, 2 é maior que 3, então a boquinha está aberta para o número maior, que é o 3. Tá? Só isso que a gente precisa. E vamos lá para um exemplo de uma estrutura lógica. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente iria fazer um programa, a gente vai fazer um programa que pega um valor e verifica. Se o número é 1, ele fala, o número é 1. E se o número não é 1, ele fala que o número não é 1. Tá? Bem bobo assim, mas serve pra gente aprender. Então, como que a gente faz? A gente faria assim, ó. Se o número é igual a 1, mostre o número é 1, tá? Tudo que tá dentro... Você vê que tem um espacinho a mais aqui? Eu tô colocando aqui em português para vocês entenderem melhor, a gente já vai ver no código, mas é a mesma coisa. Você vê que tem um espacinho aqui, significa que isso daqui tá dentro do código de cima, tá bom? E se não, ou seja, se o número não for igual a 1, ele vai para esse outro lugar. Só tem como ele ir para dois caminhos. É como se fosse uma bifurcação, né? Um caminho assim. Aí ele verifica aqui. Se o número é igual a 1, ele vai para o lado de um número igual a 1. Se não é, ele mostra que o número não é 1. A gente já vai ver na prática, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem. E o código Python ele fica assim. Em vez da gente, basicamente a gente passar para o inglês e mudar algumas coisinhas. Ó, o C em inglês é if significa se. Se o valor que está dentro de número é igual, ou seja, o que a gente viu aqui, igual a 1, ou seja, se o que tem dentro de número é 1, a gente mostra na tela, print, o número é 1. Se não, a gente usa o else, ó. Se não, é else, tá? Else. Se não, print, o número não é 1, tá? Você vê que tem um espacinho aqui, esse espaço é importante no Python, chama indentação, a gente vai falar um pouco mais pra frente. Esse espaço é muito importante porque significa que essa parte de baixo está dentro da de cima. E essa parte de baixo não está dentro dessa daqui, de cima, está dentro dessa, tá? Beleza? Então, é isso, vamos praticar agora. Vou apagar isso aqui que a gente fez e vamos começar do zero. Ó. Primeiro de tudo, eu vou criar uma variável que é número, que vai receber 1, tá? Dentro dessa variável vai ter o número 1. E eu vou verificar. If número é igual a 1, eu coloco 2 pontinhos, tá? Por quê? Porque significa que acabou a linha dessa estrutura aqui, tá? É assim que funciona no Python. Ou seja, if, igual a gente fez aqui. Se o número é igual a 1, a gente aperta Enter, e você vê que ele já dá esse espacinho. Mas se por acaso o seu não dá, é só você apertar 2 espaços, ó. Desce a linha, aperta 1, 2, e você dá esse espaço que é importante para tudo que estiver aqui na frente estiver em cima desse primeiro if. Tá? É como se fosse uma escada, tá bom? Então eu vou mostrar que o número é 1. Print o número é 1. Ok? E depois, se o número não for 1, a gente desce e coloca o else, tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai praticar bastante isso daqui, todo mundo vai entender, tá, pessoal? É que a primeira vez pode ser difícil mesmo.
O else é o contrário do if, significa se não. A gente também precisa pôr 2 pontinhos e quebra a linha. Ele já dá esse espaço, mas se não der é só apertar 2 espaços e colocar print. O número não é 1. Vamos executar e ver. O número é 1. Por que mostrou? Porque o valor aqui dentro da variável está 1. E se eu mudar para 2, o que vai acontecer? O número não é 1. Se eu mudar para 10, o número não é 1. Se eu mudar para 11, o número não é 1, né? E assim sucessivamente. Se o número não for 1, ele não vai falar que é 1. Então a gente conseguiu verificar se um valor de uma variável tem um valor específico, que no caso aqui é 1, tá? A gente poderia deixar esse programa melhor fazendo para a pessoa digitar o número. Em vez de a gente ficar mexendo no código, a pessoa que vai mexer. Então a gente vai fazer o que a gente já fez 1 milhão de vezes, que é fazer uma pergunta de um número inteiro, é int, input. Pode digitar isso aqui quantas vezes e digite um número. Vou colocar digite um número. Pedir para a pessoa digitar um número. Deixa eu aumentar aqui. Digite um número. Aí vai pedir para a pessoa digitar um número. Ó, digite um número. Vou digitar o número 2. O número não é 1. Ou seja, 2 não é 1, né? Todo mundo sabe disso. Vamos executar de novo. Eu vou colocar 1. O número é 1. Tá? Ou seja, vai descer na linha e ele verifica aqui. Se o número é 1, ele mostra. Se não, ele não mostra. Bem simples, tá, pessoal? Bem tranquilo mesmo. E agora a gente vai estar vendo outro operador, que é o maior, tá? Eu vou apagar essa parte aqui de baixo, vou deixar só o do número e vou escrever de novo, tá? Como eu já falei, é muito bom você escrever porque você aprende melhor. Então eu vou fazer assim. Eu quero verificar se o número que a pessoa digitou é maior que 5, por exemplo, tá? Eu vou fazer assim. If se o número que a pessoa digitou, ou seja, se o número for maior, abre a boquinha, que 5, também abre 2 pontos. Se você não sabe, como é que faz esse símbolo dessa boquinha, você faz assim, ó. Tá vendo aqui o teclado? Na linha do Shift tem essa boquinha aberta e a boquinha fechada. Então você aperta seu Shift e aperta onde ela estiver. E aí você vai conseguir esse símbolo aqui. Beleza? Então vamos lá. Se o número for maior que 5, o que eu vou mostrar? Eu vou escrever print e vou mostrar na tela. O número é maior que 5, tá bom? E se o número não for maior que 5? Vou colocar else, print, o número não é... O número é menor, né? O número é menor que 5. Vamos executar. Digite o número. 10. O número é maior que 5, tá bom? 2. O número é menor que 5, tá? Bem simples, tá? Uma forma bem simples para vocês entenderem o if e o else, tranquilo? E o operador de maior. Então até agora a gente viu o igual, o maior, e agora vamos ver o menor? Vamos lá, vou apagar de novo. Já perceberam que eu gosto de escrever código, né? Então eu vou colocar dessa vez para o menor. Eu quero verificar se o número é menor que 5. If o número que a pessoa digitou é menor do que 5, print, o número é menor que 5. Tá? Ou seja, se o número for menor do que 5, ele vai mostrar que o número é menor que 5. Eu vou colocar um else, 2 pontos, print. O número é maior que 5. Beleza? Digite um número. 9. 9 é maior que 5. Ou seja, ele não é menor do que 5. Ele foi aqui primeiro e verificou. O número que a pessoa digitou é menor do que 5? Aí ele falou, não, não é. Então ele já foi pro else e já executou o que está aqui embaixo. Ele nem executou essa parte, porque ele viu que aqui era falso, tá? Então ele viu que isso aqui não era verdade e já foi para debaixo, tá? Então era isso, pessoal. Foi bem, eu acredito que tenha sido um pouco complicado de começo, para quem nunca viu o if e else ainda. Mas a gente vai praticar bastante isso daqui, porque isso é muito importante, como eu já falei, tem em toda a linguagem, if, else, que vocês estão aprendendo aqui, vocês vão levar para a vida inteira, tá? Então,
Eu vou ficando por aqui nessa aula. Eu vou estar lá no WhatsApp respondendo as dúvidas que vocês tiverem. Tá? Pode mandar bastante. E eu vou dar uma sugestão que, para você entender melhor, eu vou mandar a playlist que eu gravei, foi esse ano, sobre linguagem Red, que eu já expliquei tudo isso daqui que a gente está vendo no Python, só que com uma linguagem mais simples, tá? Eu vou deixar lá no grupo também. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Até. Falou!